Olá, saudações a todos vocês. Eu sou o professor Luiz Antônio aqui do CPTEC. Na aula de hoje, nós vamos continuar com a nossa série de eletricidade e vamos estudar a associação de resistores, dessa vez, associação em paralelo. A associação de resistores em paralelo é quando nós temos em um circuito elétrico uma associação de resistores, ou seja, dois ou mais resistores, mas de maneira que esses resistores eles não estão ligados em série, ou seja, eles não estão ligados um após o outro. Eles estão nessa configuração que você está vendo nesta figura aí, nesse circuito, cujos polos são os polos A e B. Esse circuito é atravessado por uma DDP de intensidade U e nós temos três resistores associados em paralelo. Na associação em paralelo, todos os resistores eles são submetidos à mesma DDP-U, inclusive o resistor chamado resistor equivalente. Nós já vimos na aula anterior que o resistor equivalente é aquele resistor que substitui os dois ou mais resistores que estão em associação. Na aula passada nós vimos a associação em série. Nós vimos que na associação em série, a DDP em cada um dos resistores ela é diferente. Na associação em paralelo, todos os resistores são submetidos à mesma DDP. A intensidade da corrente elétrica que percorre cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Isso é muito importante. Observe que lá na associação em série, a corrente elétrica que atravessava cada resistor era a mesma. Agora, na associação em paralelo, não. As correntes elétricas que passam em cada resistor, elas são diferentes. E a potência elétrica dissipada em cada resistor também é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Está aqui, ó. Então, a potência será a DDP ao quadrado dividido pela resistência de cada um desses resistores. Outras duas informações importantes. A intensidade da corrente elétrica total que vai atravessar o circuito é a soma de todas as intensidades de corrente elétrica que atravessam em cada resistor isoladamente. E a resistência equivalente, quando os resistores estão em associação paralela, é dado por essa fórmula matemática aqui. Ó. 1 sobre REC, esse REC é a resistência equivalente, é igual à soma dos inversos das resistências isoladas em cada um desses resistores. Vamos ver um exemplo para você entender melhor isso aí? Está aí o nosso exemplo. Nós temos um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico nós temos uma DDP total de 12 volts e temos dois resistores em associação paralela. Está aqui, ó. Os resistores têm 2 ohms e 3 ohms de resistência cada um. Dois itens que eu quero que você calcule para mim. Item a corrente elétrica total que passa por esse circuito, e no item B, a corrente elétrica em cada resistor. Então, para calcular o item A, vamos lá, vamos utilizar a primeira lei de Ohm, que diz o seguinte: a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, nós temos que a DDP é 12 volts, nós temos que a corrente elétrica nós não sabemos, temos que calcular, porém esse R aqui é a resistência equivalente, ou seja, se substituirmos esses dois resistores que estão associados em paralelo por um único resistor, qual seria a resistência desse resistor único? Bom, nós temos que calcular essa resistência equivalente primeiro. Como os resistores estão associados em paralelo, nós temos que utilizar essa fórmula matemática. Ó. O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências dos dois resistores isolados. Então, nós vamos chegar à conclusão que 1 sobre REC é igual a 5 sextos. Somando essas duas frações aqui, 1 meio mais 1 terço, nós obtemos 5 sextos. Você tem que saber fazer esse cálculo matemático e vamos chegar à conclusão que a resistência equivalente é 1,2 amperes. Agora nós vamos utilizar essa resistência equivalente na primeira lei de Ohm que você está vendo aqui. Ó. Então, teremos 12 volts igual à nossa resistência equivalente, que é 1,2, vezes a corrente elétrica total no circuito. Esse valor 1,2
Ao aparecer no primeiro membro da nossa igualdade, ele vai aparecer dividindo, ou seja, temos que dividir 12 por 1,2 e vamos encontrar 10 amperes. Essa é a corrente que atravessa todo o nosso circuito elétrico. Respondido o item A. Agora vamos responder o item B. No item B, ele quer a intensidade de corrente elétrica em cada um desses dois resistores. Bom, nós sabemos que quando a associação de resistores é em paralelo, a DDP que atravessa cada um desses resistores é a mesma, ou seja, 12 volts. Então, vamos utilizar a primeira lei de Ohm, inicialmente para o resistor de 2 ohms, ou seja, nós teremos 12 volts igual a 2 vezes I. Esse 2 dividindo 12, nós vamos obter 6. Logo, a intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor de 2 ohms é 6 amperes. Utilizando o mesmo raciocínio, nós vamos calcular a corrente elétrica que atravessa o resistor de 3 ohms. Está aqui. Então, nós teremos 12 volts igual a 3 vezes I. E resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, 12 dividido para 3, 4 amperes. Então, a resistência equivalente de cada um, 3 ohms e 2 ohms, a corrente elétrica que passa pelo resistor de 2 ohms é 6 amperes e a corrente elétrica que passa pelo resistor de 3 ohms é de 4 amperes. Observe que essas duas correntes elétricas, 6 e 4, ao serem somadas, nós vamos obter o total da corrente elétrica que passa no circuito, que é 10 amperes. Isso acontece porque a associação de resistores está em paralelo e não está em série. Lembre-se, na associação em série, a corrente elétrica que atravessa cada resistor é a mesma. Na associação em paralelo, as correntes elétricas são diferentes. Eu espero que essa série de aulas de eletricidade esteja ajudando você e esteja contribuindo para o seu conhecimento. Dê um like aí no nosso vídeo e inscreva-se no canal. Um grande abraço, até daqui a pouco.